Estarmos aqui nesta manhã. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade e à carência do meu coração. Fala comigo. Amado, um dos maiores privilégios da igreja, um dos maiores privilégios da igreja, é poder orar a Deus. Você pode ter certeza disso. Nós aí temos... às vezes o privilégio de conversar com pessoas importantes, nós temos o privilégio de sentar, baixou, Hernando, baixou? Baixou aqui, né? Baixou? Glória a Deus, está dando para ouvir? Nós temos o privilégio, continuou saindo? Nós temos o privilégio de conversar com os nossos familiares, isso é muito bom, não perca isso, querido. Não perca a oportunidade de você sentar, quem é mãe, quem é pai, sentar com os nossos filhos, conversar com eles. Você não sabe a importância que isso tem para a vida deles em si. Não para nós, para a vida deles. Porque eu tenho certeza que diante de uma proposta, diante de um desafio lá fora, vai pesar o conselho do pai e da mãe. Sabe por quê, meu amado? Porque no fundo do coração, os nossos filhos sabem que nós, pai e mãe, queremos o melhor para os nossos filhos. Não é isso que nós queremos? Nós não sempre oramos, pedindo para Deus sempre abençoar a família, porque o Senhor sabe. Né? E os nossos filhos sabem disso. Então nunca perca a oportunidade de você ter esse privilégio de sentar, né? De sentar com seu filho, de você conversar com ele. Ele é pequeno ainda, mas converse, vai criando esse diálogo, vai desenvolvendo isso é muito importante. Nós não podemos deixar essa essência da família morrer. Então um dos grandes privilégios, meu amado, é esse privilégio que nós temos de poder falar, de poder conversar, e principalmente quando nós falamos com Deus. Então a nossa oração é a nossa fala com Deus. Eu tenho um diálogo com a pastora, eu falo com ela, eu converso, nós fala de bênção, nós fala de ganho, nós precisamos às vezes nos corrigir, às vezes nós nos exortamos uns aos outros. Então é um privilégio. Agora, a oração é esse privilégio, meu amor, que só a igreja tem, amém? A igreja tem esse privilégio de poder orar ao Senhor, de poder falar com Deus. Então nós precisamos entender que, além de eu ser um cristão, que eu tenho vontade de ir no culto, além de eu ser um cristão, que eu tenho vontade de vir ao culto, amém? Eu tenho necessidade de falar com Deus. Eu preciso ter uma vida de diálogo com Deus. Amado, nós somos tão bons para falar com pessoas. Nós somos tão bons para contar a nossa vida para as pessoas. Nós somos tão bons para contar as bênçãos, as nossas conquistas para as pessoas. E às vezes, queridos, não desenvolvemos esse hábito de contar isso para Deus. O que Deus quer de nós, justamente, ouvir. Ele sabe tudo que está no nosso coração, amém? Ele sabe o que está no seu coração, no meu coração. Mas Deus, Ele gosta que nós sentamos e falamos com Ele. Que nós nos ajoelhamos para falar com Ele, que nós deitamos para falar com Ele, que nós ficamos em pé para falar com Ele. Não importa a forma que você ore. Você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar de joelho. Só não ore plantando bananeira que você vai se sentir mal. Mas você podia orar até plantando bananeira, não tem problema nenhum. A importância é de falar com o Senhor, de orar a Deus. Amém, querido? Então nós temos que orar todo o tempo. Lá em Efésios, vai dizer que, Efésios 6,18, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Éfeso, e esse é o último capítulo, é o capítulo 6, e já é o finalzinho, ele vai definir justamente, ore em todas as ocasiões. Não está pedindo só para orar quando eu preciso, não está pedindo para orar só quando eu estou necessitando, só quando eu estou diante de um problema, ou só quando eu venho na igreja. A Bíblia está falando para orar em todas as ocasiões. Então eu oro quando eu estou bem, eu oro quando eu não estou muito bem, eu oro quando as coisas vão bem, as conquistas vão boas, eu oro quando às vezes eu não tenho conquista nenhuma. Em todas as ocasiões, nós como igreja devemos orar ao Senhor, amém? E o versículo fala, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e perseverante na oração. Por que perseverante, meu amado? Porque algo que muitas vezes nós falhamos é na nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela precisa de perseverança. E muitas vezes nós falhamos nessa matéria. Nós não queremos muitas vezes sermos perseverantes em determinadas áreas da nossa vida. Mas você pode ver que a Bíblia está falando para nós sermos
perseverantes, para nós não deixarmos isso de lado, para que você ore hoje, para que você ore daqui a pouco, para que você ore hoje, para que você ore à noite, para que você ore amanhã cedo, para que você continue durante o dia agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez. E orar é justamente isso. Quando fala assim, orar em todas as ocasiões, é quando você agradece a Deus pelo dia que você tem, é quando você agradece a Deus pelo serviço que você tem, é quando você agradece a Deus pelo alimento que está sobre a mesa, é quando você agradece a Deus pelos seus filhos, pela casa que você tem. Isso é todas as ocasiões. Então nós oramos dessa forma, nós como cristãos levamos essa vida orando a Deus. Pai, obrigado pelo trabalho, obrigado pelos meus amigos, obrigado. Então nós temos que ter esse hábito. Quando fala orar em espírito, você não precisa ficar levantando a mão e falando em línguas no meio do povo, né? Isso é importante, isso é bom na igreja, na sua casa, né? Lavando lavando a louça, né? Lavando a casa, o chão da lá, quando você só vê o rodinho cair, isso é bom demais, não tem problema nenhum você orar, levantar, falar em línguas, isso é gostoso, isso aí é até bom, é o nosso espírito, é a reação do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo em sintonia, você está entendendo? Então isso é gostoso, mas você pode o tempo todo estar mentalizando, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque eu estou saindo, estou trabalhando. Esse que é orar em todas as ocasiões, orar o tempo todo, estar sempre falando com Deus, sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Aprenda isso, sempre coloque Deus em primeiro lugar, sempre agradeça diante de uma vitória, agradeça a Deus, diante de uma derrota, muitas vezes peça para Deus te ensinar naquela derrota. Nós temos que aprender, o que nós não podemos é deixar de falar com Deus, amém? Temos que orar em nome de Jesus. A oração, meu amado, é o canal direto com Deus, né? A Bíblia vai dizer lá em Isaías 59, versículo 1, que nem gravado está aos seus ouvidos para que não possa ouvir. Você pode ver que os ouvidos de Deus, eles estão abertos e atentos, né? Se você vê lá também em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, finalzinho do 14, vai dizer que os meus ouvidos estão abertos às orações feitas nesse local. Então você pode ver que Deus, Ele não despreza a oração de ninguém. Ele quer ouvir nós falarmos com Ele. Nós precisamos orar o tempo inteiro. Se você for lá em Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus ensinando um modelo de oração. Os discípulos pedem, nos ensina a orar. Eles falam assim, ó, nos ensina como João Batista ensinou seus discípulos a orar, nos ensina a orar. E ali ele ensina a oração do modelo do Pai Nosso. Nós conhecemos, né, a oração do Pai Nosso. Acho que todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. É uma oração. Eita, glória a Deus, aleluia. Essas pilhas aí, já comprei outras, viu? Já comprei outras aí. Então nós precisamos entender que a oração, Jesus, Ele ensinou os discípulos a orar. E se você for em João, capítulo 17, o capítulo inteiro é uma oração de Jesus. Você vai ver lá Jesus orando por Ele, você vai ver Jesus orando pelos seus discípulos, e você vai ver Jesus orando por todos. Olha só, todos ali. Se você gosta de ler a Bíblia, leia João, o Evangelho, não estou falando nem do primeiro nem do segundo, estou falando do Evangelho de João, o capítulo 17, é uma oração sacerdotal, é uma oração de Jesus que Ele faz, é uma intercessão que Ele faz por Ele, pelos seus discípulos e por todo o mundo. Ele está falando ali, então é muito importante. O tema desta manhã é princípios que sustentam uma vida de oração. Princípios que sustentam a minha oração. Eita glória, melhorou? Ó. Então, princípios que sustentam a nossa oração. Tem alguns princípios que não pode faltar na minha e na sua oração. Isso nós vamos aprender hoje. A importância desses princípios quando eu vou orar a Deus. Quando eu vou orar a Deus, não é só jogar palavras ao vento. Não é só ficar falando, não. As nossas palavras, as nossas petições, aquilo que eu preciso, aquele diálogo que eu tenho com Deus, ele está baseado sobre alguns princípios.
Então, esses princípios eles são muito importantes quando eu estou desenvolvendo a minha oração com Deus. Quando eu vou orar ao Senhor, eu não posso esquecer desses 3 princípios que Jacó vai nos ensinar. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler aqui uma oração de Jacó, e Jacó ali mostrando 3 princípios muito importantes, preciosos, que não pode faltar na nossa oração. Quando eu for orar, eu tenho que me lembrar desses 3 princípios. Então, que o Espírito Santo hoje, que faça você sair daqui, gravado isso no seu coração, para que a sua oração ela tenha, baseado nesses princípios, né, a gente possamos tomar posse das promessas de Deus, porque justamente sobre esses 3 princípios que vêm as promessas de Deus. Então, olha só o que está escrito em Gênesis, capítulo 32, esse é um episódio da vida do nosso irmão Jacó, amém? Vocês conhecem Jacó, né? Filho de Isaac, irmão de Esaú, pai aí dos 12 filhos, vocês conhecem a história, graças a Deus por isso. Então Jacó, né? Gênesis capítulo 32, eu vou começar no versículo 3, tá? Começa assim: Jacó mandou um mensageiro diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhe ordenou: vocês dirão o seguinte a meu senhor Esaú. Você pode ver que ele está tratando o irmão dele agora como senhor, e esse senhor é de letra minúscula. Você pode ver que não está se referindo a Deus. Ele está falando, ó, dirão o seguinte ao meu senhor, com letra minúscula, que está se direcionando a uma pessoa, ao meu senhor Esaú. Por que senhor? Porque se tratava do irmão dele, do irmão, inclusive o irmão mais velho, nasceu primeiro. Então, a gente sabe de toda a história aí, da forma que ele tentou levar isso, né? Então, o meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó. Então, ele enviou os mensageiros falando isso, ó, vocês vão falar isso para ele. Assim diz: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Então ele está pedindo ali, vocês vão interceder, vocês vão lá dar esse recado para o meu irmão Esaú, tá? Eu precisei sair de lá, não saí muito bem, saí debaixo de muita mentira, muita confusão. Eu saí de lá, eu precisei fugir de lá, porque senão ele ia me matar. Então, só que agora ele está voltando, isso aqui é o retorno dele, tá? Ele já tinha passado ali com Labão. Então ele manda os seus mensageiros, ó, vocês vão lá e vão dizer para o meu irmão, ó, receba-me bem, em nome, Jacó está pedindo para que você receba ele bem. Aí olha só a resposta aqui, ó. Versículo 6, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Olha só o que trouxe medo no coração de Jacó. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, cabros, bois, os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então, qual era o medo dele? A promessa que o irmão tinha feito. Ó, eu vou te matar. E aí ele pegou e fugiu. Nós conhecemos essa história. Foi logo ali quando, né, ele rouba a bênção do irmão, ele toma o direito de ser primeiro, ele mente junto com a sua mãe, vocês conhecem a história. Ele se veste como Esaú, vai diante do pai e rouba a bênção. A bênção era para Esaú, ele rouba a bênção, eles dão um jeitinho. É o jeitinho que eles dão ali, né, que a mãe concorda com tudo isso, a mãe que elabora esse plano, e ali ele vai embora, e aqui se passou 20 anos. Agora ele está voltando. E agora ele está voltando, e quando ele saiu debaixo de uma ameaça, ó, eu vou te matar. O irmão dele falou para ele, você está no óleo comigo, né? Sabe aquelas ameaças dos irmãos? Eu vou te pegar, né? Quando o irmão é o mais novo, às vezes atormenta o mais, né, maior, ele fala, eu vou te pegar, se a mãe não, aí pai e a mãe tem que entrar no meio, né? Então tem aquelas brigas. Então o irmão falou assim, ó, eu vou te pegar, e agora ele pega e está voltando, né? Agora ele pensava que Esaú fosse matar. Agora, então Jacó orou. Aí Jacó, o que ele foi fazer? Foi orar.
diante da ameaça, diante do medo e da angústia, ele foi fazer o quê? Foi orar. Opa, então agora eu tenho que orar. É isso que nós precisamos, amado. Entendermos essa postura de poder orar em todas as ocasiões. Então aqui Jacó foi orar. A oração de Jacó: ó Deus meu, pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que contraste ao teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-me das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como a mãe das crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e o farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Amém? Aí o versículo 3, ele encerra aqui, o versículo 3 ele começa a história de novo. Então você vê ali que a oração de Jacó, ela dura do 9 ao versículo 12. Ele está ali, ele falando, ele está pondo diante de Deus, né, que ele ia ter essa atacado. Amado, como eu já venho falando, nós conhecemos essa história se deu lá em Gênesis 27, dá essa confusão. Gênesis 32, se passou esses 20 anos, ele está voltando agora, e ele vai ter que ter esse acerto com o irmão dele. Se você for ler o capítulo 31, ele saiu de uma grande enrascada, né? Por qual foi a enrascada? Ele deixou Labão lá, Labão saiu para trabalhar, ele catou o que tinha, debaixo de algumas ameaças dos filhos de Labão, ele catou o que ele tinha, os seus filhos, catou ali as suas ovelhas, e fugiu da casa de Labão. 3 dias depois, Labão fica sabendo dessa história, Labão pega, vem e vai ao encontro dele, e aí a gente vê o encontro dos dois, aonde Deus ali fala para Labão para não tocar em Jacó, para não ameaçá-lo em sonho, e Labão ele obedece a Deus, e a gente conhece a história que Raquel cata os deuses da casa de Labão, né? Labão vem atrás disso, e ali eles fecham um acordo, e o acordo de Labão é, que você nunca trai as minhas filhas. Pode ler no capítulo 31. Que você seja fiel a elas. Que você não troque por outras mulheres. Que você seja fiel aos filhos. Você pode ver, é um conselho que Labão está dando a Jacó. Então, estou te abençoando, estou abençoando a minha família. E Labão volta e Jacó dá continuidade. Então ele saiu de uma grande enrascada, agora ele está diante agora de um grande desafio. O que? Encarar seu irmão, porque há 20 anos atrás tinha uma pendência. Há 20 anos atrás ele tinha agora que se acertar com o seu irmão. E a Bíblia, meu amado, vai dizer que muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Porque olha só o que está em Gênesis, versículo 1 e 2. Gênesis 32, versículo 1 e 2 fala assim, Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Está no versículo 1 do capítulo que nós lemos. Nós começamos no versículo 3. A Bíblia fala assim, Jacó também seguiu o seu caminho. Que caminho? Labão foi para um lado e ele continuou a sua caminhada. E aí a Bíblia fala que os anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. Ele viu os anjos do Senhor ao seu favor. Ele sabia que ele não estava sozinho. E muitas vezes, querido, nós acontecemos isso. Nós sabemos muitas vezes que nós temos Deus a nosso favor, e em certas situações nós nos desesperamos. Em certa situação nós perdemos muitas vezes o chão, muitas vezes nós perdemos as rédeas de certa situação. Filho, está muito alto, por isso que está dando esse eco. Está baixando sozinho? Eu vou trocar então, deixa esse... Vou trocar. É a mesa? Tá. Então, você sabe que por 20 anos ele precisa se acertar, e a Bíblia fala que os anjos estavam com ele. Mas quando chegou diante daquela situação, que houve medo e angústia, mesmo sabendo que Deus estava com seus anjos ao seu redor. Isso não acontece conosco? Não há promessa dos anjos ao nosso redor? A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os
Salmo vai dizer, meu amado, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nós não tropeçarmos. Então nós temos o quê? A promessa que os anjos do Senhor estão nos guardando. Mas muitas vezes nos encontramos em situação de medo e de angústia. Por isso que nós temos que orar constantemente. Por isso que nós temos que viver tendo uma vida de oração. Agora, querido, quando você vai ler o capítulo 32 de Gênesis, tem algumas coisas que se destacam. Você que conhece a Bíblia, você que é um leitor da palavra, se você for ler o capítulo 32, você vai ver aí a passagem do Val do Jaboque. Você conhece a passagem do Val do Jaboque? Se você for ler o capítulo 32, isso vai estar em destaque. É onde ele vai ter que passar ali um pequeno riacho, o Vale do Jaboque. Ele vai ter que passar, onde é que ele divide. Nós conhecemos a história também onde Jacó briga com o anjo. Você conhece essa história? É muito conhecido, quem vai para o encontro, tem lá o Peniel, tem ali a passagem do encontro, tem a passagem do Peniel. Então, aonde fica muito marcante, está aqui no capítulo 32. O capítulo 32 fica marcado pelo Peniel, o encontro com Deus, vi Deus face a face, lutei com Deus. Então, quando a gente lê o capítulo 32, a gente vê essas façanhas de Jacó. Você vê ali Jacó atravessando o Vale do Jaboque, Jacó ali fazendo 2 grupos com a família, Jacó ali lutando com o anjo, Jacó saindo coxo daquele lugar. Por quê? Porque é o que se destaca no capítulo 32. Mas tudo isso só aconteceu por causa da oração de Jacó. Tudo isso, a passagem do Vale de Jaboque, o encontro com Deus, a personalidade de Jacó sendo mudada, Deus trocando o nome de Jacó, Deus ali, meu amado, ensinando Jacó, Deus marcando Jacó, tocando na coxa dele, Deus saindo dali, aquebrantando o coração de Esaú, só foi possível por causa da oração que Jacó fez. Por isso da importância da oração. Agora Jacó vai nos ensinar 3 princípios que sustenta essa oração. 3 princípios que eu e você não podemos esquecer quando nós vamos orar a Deus. Primeiro princípio, nunca esqueça da sua paternidade. Amém? Olha que ele fala aqui no versículo, no versículo 9. Então Jacó orou, ó Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque. Então a primeira coisa quando eu vou orar ao Senhor, não esqueça quem é o seu pai. Não esqueça quem é o Deus que te sustenta. Não esqueça de quem é o Deus que está com o controle de tudo na mão. Não se esqueça, meu amado, que você é filho de Deus. Muitas vezes, querido, nós esquecemos disso. Nós esquecemos a nossa paternidade quando nós enfrentamos lutas, desafios, problemas. Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Às vezes, nessa situação, quando nós passamos por dificuldade, nós esquecemos que somos filhos de Deus. Você está entendendo? Então, quando nós falamos de paternidade, Deus Pai, você sabe o que você está querendo dizer? Eu confio no Senhor. O que Jesus vai ensinar? Como começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. O que você não pode esquecer quando você for orar, que você tem um Deus que te sustenta, um Deus que sustenta a sua vida, sustenta a sua casa, sustenta a sua família, sustenta os seus ganhos, sustenta a sua saúde. É desse Deus que nós não podemos esquecer. Então o primeiro princípio que eu não posso esquecer quando eu vou orar, é do Pai que eu tenho. E muitas vezes, querido, quando nós falamos a figura de pai, nós ligamos muitas vezes ao nosso passado. O pai que eu tive. Você está entendendo? Muitas pessoas, às vezes, quando fala pai, se liga ao pai que teve. A forma que foi tratado. Alguns que não teve um pai presente, um pai ausente, um pai, de repente, que nunca deu atenção. Então, quando às vezes eu ligo, no meu consciente, quando eu falo pai, me liga o gatilho, destrava o gatilho das minhas lembranças. Eu chamo Deus de pai, mas meu pai não foi bom. Eu costumo dizer, meu amado, que meu pai me deu algumas coisas preciosas na vida. Caráter, me ensinou mesmo a ser homem, a trabalhar, me ensinou a valorizar a vida, né?
Mas eu também não tive um pai assim que sentava, que dialogava comigo, que me ensinava, que conversava comigo. E muitas vezes, quando eu vou falar Deus Pai, muitas vezes nós nos remetemos ao que nós passamos com o nosso pai. Mas eu quero que você entenda nessa manhã, meu amado, que Deus é um pai que não falha. Deus é um pai, meu amado, que Ele não vai te decepcionar. Homens nos decepcionam. Deus não nos decepciona. Você está entendendo? Então a primeira coisa, meu amado, que nós temos que enfrentar, que nós temos que entender como princípio na nossa oração, é que nós temos um pai que faz por nós, que nós temos um pai bom, que nós temos um pai que cuida de nós, que nós temos um pai que ele cumpre as suas promessas, que nós temos um pai, meu amado, que ele é rigoroso quando nós erramos. Você está entendendo? Porque o nosso pai, qual é a função do nosso pai? Cuidar, proteger. Qual é a função do nosso pai? Nos ensinar, nos guardar, nos livrar, nos corrigir. Você está entendendo? Então, muitas vezes, Deus ele usa a palavra para nos corrigir. Nós precisamos melhorar, nós precisamos deixar certas coisas. Deus nos corrige. Agora, o que você não pode esquecer, que quando você vai orar, você está orando a Deus, mas Deus, Ele é o nosso Pai. Esqueça isso, Ele é o nosso Pai, é a nossa paternidade. Não deixe isso cair em esquecimento. Há momento, meu amado, que muitas vezes, como homem, nós queremos ser independentes. Isso é coisa do homem, ser independente. Você viu quando nós aprendemos com os nossos filhos? Vai chegando uma determinada idade no crescimento dos nossos filhos, que eles querem ser independentes. Não, eu tenho a minha vida, eu faço, eu sei, eu posso, eu consigo. E é um momento que eles vão enfrentar, e muitas vezes eles vão quebrar a cara, eles vão se acertar, eles vão às vezes conseguir, muitas vezes eles não vão conseguir. Você está entendendo? Porque isso é do homem. Mas não se esqueça, nós temos Pai. Deus é o nosso Pai, amém, querido? Quando você for orar, toda a sua oração, antes de você começar, põe no seu coração, eu estou orando ao meu Pai, o meu Pai que não falha, o meu Pai que está presente, o meu Pai que sustenta, o meu Pai que ouve, o meu Pai que está com as mãos estendidas a meu favor, o meu Pai que perdoa as minhas falhas, o meu Pai que perdoa os meus pecados, o meu Pai que está presente, o meu Pai que não perdeu o controle, não perdeu a situação, Ele sabe tudo de mim, é o meu Pai. Então, meu amado, primeiro princípio que sustenta a oração é entender que nós temos Pai, que nós não somos qualquer, entendeu? Então, e como filhos, nós temos uma grande responsabilidade. Primeiro, como filhos, nós somos boca de Deus sobre a face da terra, amém? Você representa o céu. Você representa o que é a sua família. Quando você chega em determinado lugar, você vai para a escola, aí tem a chamada lá, né? André, Luiz, Cília. O que eu estou representando? A família do Cília. Você tá, lá está do lado, Juliana, Aparecida, né? Na época era Calcine, representava a família dos Calcine. Quando nós temos Deus como Pai, nós representamos o quem? O céu, o nosso Pai. Então, duas coisas, nós temos que ser boca de Deus e dar bom testemunho. Não é isso que nós temos que ser como filhos? Se eu sou filho, eu tenho que ter em mente duas coisas. Pô, se eu sou filho de Deus. Espera aí. Então eu represento Deus. Eu falo de Jesus para as pessoas, eu falo do poder de Deus, eu falo da manifestação de Deus, só que eu tenho que dar um bom testemunho sobre isso. Amém, querido? Então, primeiro princípio que sustenta a sua oração: paternidade, sermos filhos. Olha que fala em João 1,12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você pegar uma tradução mais antiga, fala, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Então, quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu a paternidade de Deus sobre a sua vida, amém, querido? Você tem um pai, e ele luta, ele briga, ele sustenta, e há daquele que tocar nos filhos, amém? Deus não fala isso, aquele que tocar na menina dos meus olhos, quem tocar, vai se ver e vai se ver muito, por quê? Porque Deus cuida de mim, e Deus cuida das nossas vidas, amém, querido? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, querido.
Você não aceitou Jesus Cristo? Somos filhos de Deus. Olha que gostoso. É bom falar, né? Eu sou filho de Deus. Aleluia. E quem que me aprova que eu sou filho de Deus? Muita gente vai lá fora e vai falar que é filho de Deus. Sai lá fora. Pergunta para a maioria das pessoas. Eu sou filho de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que todos nós somos criaturas formadas por Deus. Nós recebemos Jesus Cristo para nos tornar filho de Deus. É o que o versículo fala aqui, ó. Contudo, aos que receberam e aos que creram. Então é duas coisas aqui. Primeiro é receber e segundo é crer no que eu recebi. Para me tornar o quê? Filho de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é filha. Nós somos filhos de Deus em nome de Jesus. O segundo princípio, querido, que Jacó nos ensina, primeiro é paternidade. O segundo princípio que Jesus nos ensina para tomarmos posse dessa promessa, está justamente no versículo 10 de Gênesis 32. O que ele fala assim, ó? Não sou digno de toda a bondade e lealdade que contrastaste ao teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. O segundo princípio que sustenta a nossa oração chama-se gratidão. Ser grato a Deus. Sabe o que ele falou para Deus? Ó, Senhor, quando eu passei aqui, eu só tinha um cajado. Agora eu estou voltando próspero, estou voltando com riquezas, com bens. Mas quando eu fui, eu só tinha um cajado. Amado, ser grato a Deus por aquilo que Ele fez. Ser grato a Deus, meu amado, por aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Por que muitas vezes, meu amado, nós ficamos pedindo para Deus fazer tanta coisa e sequer agradecemos o que Deus já fez? Eu posso falar uma coisa para você? Deus já morreu no nosso lugar. Jesus Cristo já morreu nos nossos lugares. Deus, meu amado, já tem nos sustentado todos os dias. Deus já nos deixa viver. Deus, meu amado, Ele já é o Pai precioso, presente. Então a segunda coisa que não pode faltar no nosso coração quando eu for orar a Deus, é ser grato por aquilo que Deus fez. Eu conheço pessoas, meu amado, que fica, eu encostei Deus na parede, eu pedi isso, e Deus tem que fazer. Não, amado, Deus Ele faz da hora que Ele quer, do momento que Ele quer, Ele age da forma que Ele quer, Ele é Deus, Ele é o Pai. Você está entendendo? Então, nós temos que aprender a agradecer aquilo que nós já recebemos. Olha a vida que você tem. Olha a família que você tem. Pastor, ela é problemática, mas você tem uma família. Você tem uma família, você tem pessoas a qual você é ligada, a qual está o seu sangue correndo na veia delas. Você tem alguém. Família perfeita não existe. Já não falei aqui sobre o mito da família perfeita? Não existe família perfeita. Existem famílias que são tratadas por Deus. Existem famílias que são direcionadas por Deus. Existem famílias, meu amado, que são disciplinadas, são corrigidas por Deus. Mas não existe família perfeita. Mas entenda, você tem uma família. Então agradece a família que você tem. Para de repente, meu amado, de ficar lançando palavras de derrota. Você quer mudar a coisa? Se você é filho de Deus, você tem bênção na sua boca. Não falou da testemunha e de ser boca de Deus. Profetiza coisas boas. Pastor, mas o senhor não conhece, o senhor não sabe, meu amado? Deus sabe. O que Ele quer de nós como filho, que nós profetizamos. Deus, minha família é uma bênção. Não é, mas é uma bênção. Eu vejo com os olhos da fé. É isso que Deus espera de mim e de você. É olhar com os olhos da fé, meu amado, e abençoar, não amaldiçoar. É olhar com os olhos da fé, meu amado, e ter um coração grato, porque você tem uma família, você tem uma casa. Pastor, eu pago aluguel, mas ela é sua, você paga. Enquanto você está pagando o aluguel, ela é sua. Você não tem o direito de ir no banheiro, no quarto, de pôr a roupa onde você quer, de estender roupa no varal. Por quê? Porque você paga o aluguel. Então, naquele momento, ela é sua. Então, agradeça a Deus. Para de reclamar da vida que você tem. Para de reclamar da vida que você leva. Dá uma olhadinha no retrovisor, que tem coisa muito pior, querido.
Tem coisa muito pior acontecendo. Por mais simples que seja a sua casa, por mais problemática que seja a sua família, por mais difícil que seja a sua vida, aprenda a agradecer a Deus, porque Ele já morreu na cruz por nós. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer é lucro. Mas aprenda a agradecer a Deus. Então, quando eu vou orar, meu amado, eu não posso esquecer que eu sou filho de Deus e que eu quero agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, porque se eu estou orando a Deus, é porque eu conheci Jesus Cristo, e se eu conheci Jesus Cristo, é porque eu já tenho o nome escrito no livro da vida. Se eu tenho o nome no livro da vida, meu amado, eu faço parte de uma família celestial. Se eu faço parte de uma família celestial, eu sou boca de Deus, eu sou representante dessa família na terra, eu sou filho de Deus, eu não posso esquecer isso nas minhas orações. Glória a Deus. Eu tenho que orar como Deus Pai, mas eu tenho que ter um coração grato por aquilo que eu já tenho. É que quando nós oramos, nós não vemos as coisas acontecer, qual é a nossa tendência? Murmurar. Achar que Deus esqueceu, que Deus está demorando, que Deus não se preocupa com nós, que Deus não vai fazer. Isso é do homem, isso é meu e você. Nós pensamos desse jeito. Mas graças a Deus, né, Deus nos perdoa, amém, querido? Deus perdoa as nossas falhas. Então, a partir de hoje, se você tem a sua vida de oração, não se esqueça que você está orando ao Pai, ao nosso Pai, ao Deus presente, ao Deus vivo, ao Deus que faz. Segundo, seja grato por aquilo que Ele já fez. Nós temos que aprender a ser grato, meu amado. Nunca esqueça o que Deus fez. Muitos cometem erro, meu amado, que nas horas difíceis esquecem do que Deus fez. E eu vou te falar, você viu, lembra do povo lá quando estava no deserto, que eles chegam diante da terra prometida? Eles viram tudo que Deus fez. Quando chegou ali, o que eles esqueceram? Do poder de Deus e olhou para os gigantes. Então isso é do ser humano, por isso que eu tenho que policiar a minha vida. Por isso que eu tenho que policiar, eu vou na igreja, mas eu tenho que policiar a minha vida. Você está entendendo? Então aprenda a ter um coração grato. Por quê? Se você não tiver o coração grato, você vai ter um coração ingrato. E o coração ingrato é um coração murmurador, é um coração que reclama, é um coração que só vê dificuldade, é um coração que não consegue resolver nada, é um coração que acha tudo dificultoso, é um coração que não consegue, parece que as coisas só contribuem para dar errado. Porque é um coração, meu amado, que não está. Aprenda a ter um coração grato. Agradece a Deus pela vida que você tem. Agradece a Deus. Amém. A ingratidão, meu amado, ela nos afasta das promessas de Deus. Então não deixa gerar essa ingratidão no seu coração. Jacó, meu amado, ele teve livramento, ele passou por promessa, ele teve momentos difíceis, mas ele nos ensina aqui na sua oração que tem um Pai e que eu sou grato. O que ele está falando aqui? Não sou digno de toda bondade e lealdade que tem trataste com teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Ele não se esqueceu. Porque, querido, entenda uma coisa, quando nós nos esquecemos de quem eu estava, de quem eu era, quando eu me esqueço de quem eu fui, quando eu me esqueço, meu amado, das coisas que eu cometia, eu nunca vou agradecer as coisas que Deus faz. Então não se esqueça do Deus poderoso que te salvou, que me salvou, que tirou nossos pés de uma lamaçal de trevas, que nos tirou da mão do diabo e hoje nos colocou, meu amado, no caminho rumo ao céu. Nunca se esqueça disso. Então tenha gratidão. Amém. Você é filho, grato. Seja profeta, olha para o seu irmão e fala, tem que ser grato a Deus. Tem que ser grato a Deus, amado. Quem se esquece de quem foi, esquece do que Deus fez. É uma frase. Nós temos, meu amado, que sermos dependente total de Deus. Tem que haver essa dependência em momentos bons e momentos ruins. Olha o que fala em 1 Pedro 3,12, 1 Pedro, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Sobre quem? Sobre os justos.
E Deus está atento às orações de quem? Do justo. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Mas olha aqui, ó, os ouvidos estão atentos, né? Os olhos do Senhor, os ouvidos estão atentos às orações do justo. Quem é justo? Aquele que reconhece que tem um pai, aquele que é grato por aquilo que Deus fez. Porque quando reconhece que tem um pai, reconhece que a minha mão está na presença, está na mão de Deus. E eu sou grato por aquilo que Ele já fez na minha vida. Aprenda isso, querido, em nome de Jesus. Que você hoje coloque esses princípios nas suas orações, amém? Buscar a Deus, meu amado, quando nós só estamos precisando é um grande erro. Buscar a Deus só quando eu necessito é um grande erro de muitos. Orar a Deus quando eu estou passando aperto é um grande erro. Orar a Deus quando eu estou em dificuldade é um grande erro, você só orar a Deus por isso. Aprenda a ter uma vida de oração. Faça como o apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso, orar em todas as ocasiões. Amém, querido? Então nós precisamos entender o princípio da paternidade e o princípio, meu amado, da gratidão. E por último, o princípio do valor. Jacó está nos ensinando essas três coisas. Olha aqui, o princípio do valor está no versículo 11. Livra-me, rogo-te, da mão do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, como a mãe e as crianças. Sabe qual é a preocupação de Jacó? Estou preocupado com a minha família. Por quê? Porque eu entendo o valor da família. Eu valorizo aquilo que eu tenho. Amado, na nossa oração, eu tenho que entender que eu tenho um pai, eu tenho que ter um coração grato, eu tenho que valorizar aquilo que Deus já fez. Eu tenho que pôr valor nisso. O primeiro valor que você tem que pôr, meu amado, é valor na sua vida. Valorize a sua vida. Pare, meu amado, de ficar aí achando que você não vale nada, que você é um estorvo. Deus não te vê dessa forma. Os homens podem até dizer, mas Deus não te vê desse jeito. Então aprenda a se valorizar. Cuida de você mesmo, cuida da sua vida. Por isso que eu costumo dizer, meu amado, aquele que se ama se cuida. Se eu amo minha esposa, eu vou me cuidar. Por quê? Porque eu quero que esse amor dure. Como que eu vou demonstrar? Como uma forma de eu demonstrar um amor pela minha esposa? Me cuidando. Então eu tenho que me cuidar. Se cuida, dá valor na sua vida, dá valor em quem você é, dá valor na pessoa que você é. Para de ficar ouvindo aí que as pessoas dizem as coisas erradas. Começa a se preocupar com aquilo que Deus pensa de você. E você vai ver que Deus, meu amado, Ele te vê como filho. Deus te vê, meu amado, com um coração grato. Então aprenda a valorizar a sua vida. Aprenda a ter valor, meu amado. Valorize aquilo que Deus te deu, a sua vida. Não brinque. Quem valoriza a vida não brinca com o pecado. Por quê? Porque o pecado traz morte. Quem valoriza a vida, meu amado, não vai brincar de ser crente. Por quê? Porque Deus, meu amado, Ele leva a sério as coisas que Ele faz. Então valorize a sua vida é valiosa. Amém, cara? Deus, meu amado, Ele não te valoriza por aquilo que você tem. Deus te valoriza por aquilo que você é. Graças a Deus por isso. Eu não preciso ter uma bela casa, um belo carro, belas roupas para Deus me valorizar. Deus valoriza quem eu sou. Graças a Deus por isso. O mundo não, o mundo valoriza por aquilo que você tem. Eles vão te medir por aquilo que você tem. Você está entendendo? Eles vão te medir por isso, mas Deus não. Deus é quem você é. Então aprenda a valorizar a sua vida. Uma das coisas, meu amado, que Deus prioriza é quando nós valorizamos a nossa família. Aprenda a valorizar. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Foi Deus que constituiu a família. Então aprenda a valorizar, meu amado, os seus. O mundo, as pessoas lá fora, não vão dar o valor que merecem. Você tem que dar o valor. Então aprenda a valorizar seus filhos, aprenda a valorizar seu casamento, aprenda a valorizar a pessoa que está do seu lado, aprenda a valorizar isso. Ah, mas hoje está vendo tudo torto, está tudo errado,
tudo bem, mas começa a colocar valor nisso. A nossa oração ela vai ter um efeito quando ela passar por nosso filtro primeiro. Então valorize a sua vida, valorize a sua família. Aqui, ó, Jacó, o que ele estava preocupado? Ó, com ele, com a mãe, com as mães e com os filhos. Ele não estava preocupado com os bens, ele não estava preocupado com os bois. Olha como que a oração de Jacó ela é detalhista. Ele não está falando, Deus, ó, livra, né, de Esaú vir aqui me roubar, destruir meus bens. Ele não estava preocupado com as ovelhas, com os bois, com os servos. Ele estava preocupado com ele, valorizando ele, e estava preocupado com o quê? Com as mães e com os filhos, com a sua família. Por quê? Porque família é projeto de Deus, família é algo que Deus criou, Deus ama a família, e a oração de Jacó estava preocupado com a sua família. Uma coisa que nós nunca podemos esquecer é de orar pela nossa família. Aprenda a orar pela sua família, querido. Às vezes nós temos tempo, tanta coisa pedindo para Deus, e esquecemos muitas vezes de orar pela nossa família. Aprenda a orar pela sua vida. Ore por você, ore para Deus continuar te sustentando, ore para Deus continuar sustentando a sua vida, ore para Deus continuar sustentando você nos caminhos do Senhor, ore para Deus te dar força todos os dias, para que você possa ler a Bíblia, para que você possa andar com Deus. Ore ao Deus pela sua vida. É muito gostoso interceder pelos outros, é muito gostoso orar para que Deus cure os outros, mas e nós? Ore por você. Ah, pastor, né, não seja, né, eu costumo dizer, não seja como crente 6 horas. Oh, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ora você pela sua vida. Deus quer ouvir você valorizar a sua vida diante dele. A minha oração pela sua vida vai ser muito poderosa. A intercessão da igreja pela sua vida é muito poderosa. Mas você tem que aprender a orar pela sua vida. Aprenda a orar pela sua vida. Vai olhar lá quando Jesus, lá em João 17, ele começa a orar por ele primeiro. Ele valoriza a sua vida. Depois ele vai orar pelos seus discípulos. Depois ele vai orar pelo resto do mundo. Então, querido, o que Jacó está nos ensinando, ore por aquilo que nós temos valor. E o que você tem valor, primeiro a sua vida, depois a sua família. A sua família é projeto de Deus. Amém, querido? Olha que fala em 1 João 5,14. Esta é a confiança que nós temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. É uma promessa. Esta é a confiança que nós temos ao se aproximar de Deus, ao ser íntimo de Deus, ao andar com Deus, ao estar próximo de Deus. Então, se eu me aproximo de Deus, se eu pedir alguma coisa de acordo à vontade de Deus, e sabe qual é a vontade de Deus, meu amado? Que você se ame, que você ame a sua família. Essa é a vontade de Deus. Amém? Então, querido, cuide da sua vida. Então você vê aqui, 3 princípios que Jacó nos ensina. Se você dá continuidade, você vai ver a vitória em todas as ocasiões que Jacó teve. Mas primeiro aqui, agora ele ia voltar diante de um grande desafio, que ele ia enfrentar agora o seu passado. Ele teria que se acertar com o seu passado agora, que era o seu irmão. Tudo para trás aqui foi o que ele viveu. Agora não, agora ele ia ter que se acertar com o seu passado. E ele faz essa oração. E essa oração, o que ela nos ensina? Paternidade, gratidão e valor. Isso não pode faltar na minha e na sua oração. Para nós concluir, meu amado, quando nós entendemos que nós temos um Pai, quando eu entendo isso, que eu aprendo a descansar, a confiar, quando eu não me esqueço, meu amado, que eu sou grato por tudo aquilo que Deus já fez, e quando eu não me esqueço de valorizar quem eu sou, e valorizar quem Deus me faz, quem me deu, eu estou o quê? Eu estou gerando a realização das promessas. Eu vou poder, diante de Deus, eu vou poder cobrar as minhas promessas. Porque qual que ele fez no versículo 12, Gênesis 32, 12, pois tu prometeste. Mas antes dele falar da promessa, o que ele fez? Ele entendeu que tinha um pai,
ele foi grato e ele valorizou o que ele tinha. Aí ele falou: tu prometeste, né? Esteja certo que eu farei prosperar e farei os seus descendentes como tão numerosos como a areia do mar, que se não pode contar. Ele só reivindicou a promessa. Depois ele o quê? Valorizar, depois dele entender que tinha um pai, dele ter um coração grato e dele valorizar quem ele era e quem a família representava, a família para ele. Aí que ele foi falar: mas o Senhor prometeu. Você está entendendo como que é as respostas das nossas orações? Então, querido, que você tenha isso no seu coração. Eu sei que há promessas de Deus para nós. Eu sei que há promessa de Deus nos fazer viver, nos prosperar, de ver os nossos filhos crescerem, de ver os nossos filhos serem uma bênção, mas que você entenda esses princípios nessa oração que Jacó fez, que ele nos ensina: paternidade, gratidão e valor, que isso não falte na minha e na sua oração. Amém? Você coloca de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Parou aqui de novo? Meu Deus. Tio Roberto pelas mulheres. Foi o dia das mulheres. E vamos orar pela Lena. A Lena, ela não está muito bem. A Sara ligou para ela, conversou com ela. Vamos continuar orando pela Laurisete, vamos continuar orando pelo Adriano, pela vida do Vandeir. Vamos continuar orando, nós temos todos os cultos orados por esses irmãos. Vamos continuar orando por eles, por todas as mulheres, pela semana que se passou, né, que foi o Dia Internacional da Mulher. E Dia da Mulher é todo dia, né, Toninho? Se não é elas levantar, fazer um café, deixar nossa roupa pronta, né, Lana? É todos os dias, né? Então as mulheres são 10 e é bênção do Senhor. Então vamos orar, vamos primeiro orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por o Senhor ser o nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por nós olharmos para o Senhor e entender que o Senhor é um Pai presente, um Pai fiel, um Pai, meu Pai amado, que não decepciona. Pais já se decepcionavam, mas o Senhor não decepciona. O Senhor é um Pai verdadeiro, meu Deus. O Senhor é um Pai, meu Pai, que sustenta, que cuida e que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Pai amado, por saber que o Senhor é meu Pai. Muito obrigado, meu Pai amado, pelo coração grato que eu tenho. Obrigado pela vida que eu tenho, Deus. Como é triste um coração murmurador, como é triste um coração ingrato. Como, meu Pai amado, isso cheira mal diante do Senhor, de tanta ingratidão, meu Pai. Quantos caíram, quantos exemplos na palavra ficaram de pessoas que caíram por um coração ingrato, por ser ingrato a Deus, por nunca reconhecer o que fez, por nunca reconhecer o que as pessoas fizeram, Deus. Oh, meu Deus, que nesta manhã o Senhor nos ensina a ter gratidão ao Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos ensina a valorizar. Que nessa manhã o Senhor nos ensina a olhar para nós, entender o valor que nós temos para o Senhor. Muitas vezes nós não valorizamos porque brincamos com o pecado, andamos tão longe dos seus caminhos, não ouvimos as suas promessas, muitas vezes corremos da tua presença, Deus, muitas vezes nos tornamos ingratos, muitas vezes nos tornamos pessoas, meu Pai, infiéis à tua palavra, infiéis ao chamado. Muitas vezes nós somos infiéis a Deus, e tudo isso é fruto de uma ingratidão. O Senhor tem feito tanta coisa pelas nossas vidas, tanta coisa pela sua família. Nós só estamos aqui porque nós somos frutos de oração e muitas vezes esquecemos disso. Você está aqui hoje porque você é fruto de alguém que orou, intercedeu, de alguém que clamou pelo seu nome. Você está aqui hoje porque alguém um dia apresentou você diante de Deus. E muitas vezes nós somos ingratos, esquecemos daqueles que oraram por nós, esquecemos das pessoas que nos ajudou. Oh Deus, nos ensina a ser grato nesta manhã, nos ensina a valorizar quem nós somos, nos ensina a valorizar a nossa família, Deus. Ensina-nos nesta manhã, porque nós queremos tomar posse das promessas que o Senhor fez para mim, que o Senhor fez para a minha família.
As promessas que o Senhor fez, meu Pai. Mas eu só posso reivindicar essas promessas se eu entender que eu tenho um Deus Pai, que eu tenho um coração grato e que eu valorizo quem eu sou e a minha família pelo poder do nome de Jesus. Pai, abençoa, abençoa.